AP de Matemática, atividade 1. O copo de Denilson é dividido em 6 partes iguais e está preenchido com água até a quarta parte, conforme apresentado na figura abaixo. Então, 1, 2, 3, 4. O copo está dividido em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que ele está preenchido somente até a quarta parte. Qual é a fração que representa a quantidade de água presente no copo de Denilson em relação à capacidade do copo? Atividade 2. Carla escondeu um brinquedo debaixo de um dos móveis de sua sala. Ela entregou ao seu filho um desenho com os móveis dessa sala, representados em um referencial de linhas e colunas, e disse que o brinquedo estaria debaixo do móvel localizado pelas coordenadas 2M. Observe abaixo o desenho que Carla entregou ao seu filho. Debaixo de qual desses móveis Carla escondeu esse brinquedo? Então, o brinquedo, ele está aqui localizado pelas coordenadas 2M. Então, 2, preste atenção, se a letra M está nessa coluna, o 2 está nessa linha. Então, se o 2 está nessa linha e a letra M está nessa linha, debaixo de qual desses móveis Carla escondeu esse brinquedo? Atividade 3. Túlio comprou 45 metros de tecido com largura padrão para produzir algumas blusas. Quantos centímetros de tecido Túlio comprou para produzir essas blusas? 45 centímetros? 450 centímetros? 4.500 centímetros? 45.000 centímetros? Qual é a resposta? Atividade 4. Observe abaixo uma figura dividida em 4 partes iguais, na qual algumas dessas partes estão coloridas de cinza. Então, uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes. Uma fração que representa a parte colorida de cinza dessa figura em relação à figura toda é? Pode marcar a resposta. Atividade 5. Observe a sentença matemática apresentada no quadro abaixo, na qual o símbolo quadrado representa um número. Então, eu tenho 9 mais 20 é igual a 43. Se 9 mais 20 é igual a 43, então 43 menos quanto? Que vai dar 9 mais 20. Qual é o número que o símbolo quadrinho representa essa sentença? Atividade 6. Observe abaixo uma figura dividida em partes iguais, na qual algumas dessas partes foram coloridas de cinza. Então, aqui nós temos a figura e algumas das partes foram coloridas de cinza. A figura está dividida em 8 partes. O número decimal que representa a parte colorida de cinza dessa figura em relação à figura toda é? Você vai analisar cada item e marcar a resposta. Atividade 7. Considere o quadrilátero PQRS apresentado abaixo com as medidas de seus ângulos internos. Então,
O ângulo reto desse quadrilátero está representado no vértice. Qual é o vértice da figura? Aqui nós temos, 35 graus. Aqui é um ângulo P, ângulo S e ângulo R. Qual é o ângulo reto? Se você observar a figura, você já vai matar essa charada. E aí você vai marcar a letra. Atividade 8. Observe o número apresentado no quadro abaixo, 12.320. A escrita por extenso desse número é? Você vai ler cada uma e vai identificar onde é que está escrito 12.320. Atividade 9. Observe os números apresentados no quadro abaixo. 134.251, 27.849, 149.590, 12.523. Qual desses números é o maior? Você vai identificar cada numeral e marcar qual é o maior. Atividade 10. Saulo precisa comprar 3.000 mililitros de leite para preparar um bolo de casamento. Quantos litros de leite Saulo precisa comprar para preparar esse bolo? Analise cada item e marque a resposta. Atividade 11. Observe abaixo os pontos W, X, Y e Z destacados em uma reta numérica que está dividida em partes iguais. Qual desses pontos corresponde a um número 1/4? Então, você vai ter que localizar aqui na reta onde que está o número 1/4. Se é na letra W, X, Y ou Z. Atividade 12. Em um estojo, há 3 canetas da cor azul e 2 canetas da cor vermelha que se distinguem apenas pela cor. André balançou esse estojo misturando essas canetas e em seguida irá retirar uma delas sem olhar. Qual é a probabilidade de que a caneta retirada por André seja da cor vermelha? Você vai analisar cada um dos itens e marcar a resposta. Atividade 13. Observe abaixo o desenho de um globo terrestre. A forma desse globo terrestre lembra qual figura geométrica? Um cilindro, um cone, um cubo ou uma esfera? Atividade 14. Márcio tinha em casa 15 ovos. Ele foi ao supermercado e comprou mais 12 ovos em uma promoção. Com quantos ovos Márcio ficou no total? 3, 12, 27 ou 28 ovos? Atividade 15. Observe o número no quadro abaixo. 149, 150, 147, 146 e 148. Qual é a ordem decrescente desses números? O que é a ordem decrescente, gente? Decrescente é quando os números decrescem, eles diminuem. Atividade 16. Qual dos instrumentos de medida abaixo é utilizado para medir capacidade? Nós temos 1, 2, 3, 4. 4 instrumentos e você vai identificar qual é o instrumento utilizado para medir capacidade.
Atividade 17. Observe o relógio abaixo. Qual é o horário que esse relógio está marcando? 6 horas, 6 horas e 12 minutos, 12 horas, 12 horas e 6 minutos? Marque a resposta correta. Atividade 18. Observe abaixo uma das decomposições de um número natural. Então, nós temos aqui o 5 vezes o 1000, mais 3 vezes o 100, mais 9 vezes o 10. Essa é uma decomposição do número 5.309, 5.390, 530.009, 500.309. Atividade 19. Márcia comprou um bolo e o repartiu em fatias iguais, conforme representado no desenho abaixo. As partes coloridas de cinza representam as fatias desse bolo que Márcia comeu. O bolo foi dividido em 8 partes, só que Márcia comeu 3 partes do bolo. Qual é a fração que representa a parte do bolo que Márcia comeu em relação à quantidade total de fatias do bolo? Atividade 20. Observe o quadrado que Marta fez em sua aula de geometria, tá? Uma redução desse quadrado está representada em... O que é redução, gente? Reduzir é diminuir. Então, qual é a figura que representa a redução que a Marta fez? É a primeira? É a segunda? É a terceira? Ou é a quarta? Qual é a resposta correta? Onde é que está a figura que foi reduzida por Márcia? E você vai marcar a resposta certa. Atividade 21. Observe a reta numerada abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Atividade 21. Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida. Nessa reta, o ponto P corresponde ao número 951, 960, 969, 990. Aqui é o 940, 950. Então, logo em seguida vem quem? Se aqui eu tenho 970, 980, quem está aqui no ponto P? Aí você vai identificar e assinalar aqui. Atividade 22. A professora de Márcia passou a conta abaixo para ela resolver. 41 menos 25. Qual é o resultado dessa conta?